Bom, e aí pessoal, quem coleciona facas, de duas uma, ou já pensou em algum momento fabricar suas próprias facas, ou tentou fabricar suas próprias facas. Eu faço parte desse segundo grupo aí. Teve um período da minha vida no qual eu tentei fabricar minhas próprias facas e estou com elas aqui. Se é que se pode chamar de facas, tá? Os cuteleiros que me perdoem já de antemão. E eu vim aqui compartilhar com vocês esse período da minha vida, que foi bem breve, mas que ainda está por aí. Pode ser que eu volte a qualquer momento, tá? Então vamos começar com o vídeo. Fica aí com a vinheta barra introdução do canal. E aí pessoal, Refreitas falando, tá? Para mais um conteúdo sobre lâminas, porém hoje é um conteúdo diferenciado. Não vou fazer review nem unboxing, como eu falei anteriormente. Então, resumindo, eu vou tentar resumir a história aqui e mostrar para vocês as peças aqui a nível de evolução, se é que se pode dizer isso, tá? Já quero pedir desculpa mais uma vez aos cuteleiros, tá, gente? Não sou cuteleiro, nunca fiz curso, não tinha condições de pagar um curso de cutelaria na época e nem tenho agora. Não que seja um curso caro, tá, gente? Vale cada centavo. E eu já quero também deixar um recado para essa galera que às vezes fica na internet. Ah, que faca cara, faca de 300 reais, 500 reais, fica tentando pichinchar. Gente, vocês não têm ideia do que é fazer uma faca de qualidade, tá? Então, muitas vezes você vê um cuteleiro hoje com a estrutura gigantesca e até que a faca, de certa forma, fica mais fácil a partir do momento que você tem o conhecimento e ferramentas para poder utilizar. Mas no começo, quando a galera só tem a ferramentazinha básica, a galera rala pra caramba para fazer uma puta obra de arte e vem um cara e fica querendo pichinchar. Pô, cara, não tem dinheiro para comprar a faca, fica na tua. Não faz a mesma coisa de uma tatuagem, tá? O cara chega no tatuador, faz o orçamento, o tatuador pede 800, R$1.000 para fechar teu braço, tá? E tu, cara, deixa por tanto. Porra, cara, o cara passou anos estudando, passou anos desenhando, treinando, praticando para chegar àquele ponto dali, para tu chegar lá e ficar pichinchando. Não tem dinheiro, pô, cara. Procura um mais barato ou fica na tua, deixa de ser chato. Então, voltando ao assunto, para não fugir aqui do tema. 2 anos antes da pandemia começar, a gente já está com 2 anos de pandemia, tá, gente? Então, 2 anos antes, ou seja, uns 4 anos atrás. Eu sempre gostei de lâminas, quem acompanha o canal sabe disso, coleciono desde moleque. Mas aí pensei, pô, por que não fabricar minhas próprias facas? Comecei a ver muitos vídeos 2 anos antes da pandemia, assisti muitos vídeos no YouTube, pesquisar no Google, e ler artigo, matéria, até história mesmo das próprias facas em si. Comecei a destrinchar mesmo, eu respirava a cutelaria, assim, por assim dizer. Era só o que eu via. Minha mãe chegava, eu estava com o celular na mão, eu estava vendo vídeo de faca, de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora. E aí eu cheguei à conclusão que dava para fazer uma coisinha, uma faquinha, nada, artesanal mesmo, bem, da mais simples. Comentei isso com um amigo meu, até um amigo meu, o Josilão, que acampa comigo, ele se interessou, achou interessante e embarcou nessa comigo. Daí, gente, eu criei aqueles grupos de WhatsApp que você cria só para guardar PDF, para jogar link, o grupo seu, só que só tem você dentro, só para guardar as coisas mesmo, pronto, acredito que todo mundo tenha um. Então fiz um grupo e comecei a acumular conteúdo ali, tá? E o padrasto não, o sogro desse meu amigo, coincidentemente tinha um ferro velho não, uma oficina. E tinha muita tralha lá. E aí um certo domingo ele veio para cá, trouxe um monte de tralha, de ferro, de não sei o quê, inclusive uma dessa daqui, que acredito que todo cuteleiro inicial começou com uma dessa aqui. Isso aqui são barras de aço carbono, tá, gente? De suspensão de Fusca ou de Kombi, tá? Então, basicamente todos os cuteleiros, pelo menos a maioria deles, começa por aqui. Pelo menos antigamente. Hoje em dia acredito que não, mas antigamente era assim. Então ele trouxe uma dessa aqui. E, gente, é sério, aqui em casa de ferramenta, para essa determinada atividade ou função, eu só tinha um sargento, tá? Que é isso aqui, que é essa ferramentazinha aqui, de presilha. Tinha uma serra e tinha uma lima. Acabou, você não tinha mais nada aqui em casa. Então ele veio um domingo aqui à tarde para casa com uma dessa e a gente começou a serrar, fez o desenho. Primeiro a gente fez o desenho na lâmina e aí a gente começou a fazer. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Não riam, por favor, eu rio também. Eu rio até hoje. Mas eu fiquei orgulhoso, tá, gente? Lembrando que não foi feito nenhum processo térmico nessa belezura que eu vou mostrar agora, mas me deixou bem entusiasmado em continuar. E foi isso aqui que saiu. Ignorem o cabo, tá, gente? Isso aqui é Durepox que eu coloquei só para segurar nela, mas ignorem o cabo.
Então foi isso aqui que saiu, gente. Numa tarde de domingo. Tá? Isso aqui foi desenhado naquele ferro que eu mostrei pra vocês, não naquele, claro. E aí tem o cabo, a ponta dela, a espiga, que a gente chama, veio até aqui no final, tá? Até essa bolinha daqui. Então ela é bem fininha aqui, que era pra fazer o cabo. Então numa tarde de domingo, sem ter experiência nenhuma, sem nada, vocês olham, o cara desenhou um negócio e cortou. Sim, a gente fez isso com a serra e com uma lima, gente. Foi uma tarde toda pra chegar a essa forma aqui. E a gente olhou e viu, caramba, assim, numa tarde, assim, sem ter ferramenta, sem ter praticamente nada, a gente conseguiu fazer isso aqui, que eu guardei, tá toda enferrujada, tá, gente? Isso aqui, todas que eu vou mostrar aqui, a maioria tava jogada lá atrás, nos fundos aqui de casa, numa caixa, tomou chuva, tá? Então tá tudo oxidado, tá? Aí coloquei esse cabinho de Durepox só pra fazer entalhe em madeira. Mas tem até um fiozinho ela, tá? Mas coisa bem pouca. Então, gente, a partir daí eu fiquei empolgado, tá? Eu fiquei, não vou mentir, pra mim isso aqui foi um resultado bacana. E comecei a pesquisar bem mais, e ele ficava trazendo, ele não podia vir sempre pra cá, pois ele mora longe. Então ele vinha raramente aqui e praticamente eu passava o dia todo, gente, lá fora. Eu criei uma mini oficina lá na frente, que vocês vão ver no dia que eu for fazer o projeto da Machadinha, que eu tô devendo, tá? Mas vai sair, tá, gente? Então, o que foi? Aí eu pensei, não, preciso investir pelo menos no básico do básico para conseguir fazer alguma coisa aqui, para sair alguma coisa aqui, pelo menos alguma coisa com o formato de uma faca. E aí eu comprei uma esmerilhadeira, tá? Comprei uma morsa e comprei uma micro retífica. Pronto, foram as ferramentas que eu comprei. Comprei no Mercado Livre não sei quantas vezes e daí comecei a fazer minhas faquinhas no desbaste. Faquinhas de desbaste, tá? Lembrando que nenhuma das minhas facas foram feitas na base da forja, tá, gente? Eu nem me atrevi a fazer isso. Pronto, daí eu vou mostrar aqui agora mais umas 3 que vieram basicamente do começo também. Eu desenhava em cima da própria lâmina, tá, gente? Aí foi saindo isso aqui. Aí depois saiu essa daqui. Pode ver, essa aqui eu deixei com a espiga, tá totalmente enferrujada, tá, gente? Aí pra fazer isso aqui, enfim, tudo na base da esmerilhadeira e da lima, tá? Como vocês podem ver, depois. Essa aqui já foi baseada numa faca que eu tenho. Eu copiei uma que eu tenho, tá? Que inclusive eu não achei. Mas aqui, aí já comecei a tentar me atrever a fazer um serrilhado em cima. É que tá tão enferrujado que não dá nem pra ver direito. Mas tem um serrilhado aqui em cima, que não é nada funcional. Poderia ser se eu quisesse, mas eu não deixei. Aí comecei a fazer um falso fio. Isso aqui é um falso fio, tá, gente? A espiga. Esse corte aqui no meio eu já vou explicar a vocês o que que eu quis fazer aqui. E aí, outra réplica de uma que eu tenho aqui também. E daí já começou, de certa forma, não deixa de ser uma evolução, né? Aí já comecei a fazer uns dentinhos aqui meio tortos. Ou seja, um falso fio aqui também em cima. Aí já comecei a fazer uma guarda, só que eu fiz a guarda inteiriça do próprio aço. Esse trambolho aqui, isso é micarta, tá, gente? Foi um dos meus problemas, em fazer o cabo também. Então, eu vou falar também um pouquinho mais na frente. Porque o vídeo, deixa eu ver aqui, porque eu não quero que o vídeo também fique muito longo. E daí foi indo, gente. Foi. Só que o que é que acontece? Eu cheguei a esse ponto e cheguei no obstáculo do cabo. O cabo pra mim sempre foi um problema, eu não sabia. Estava só me especializando na lâmina e estava esquecendo do cabo. Então, eu fiz essas duas aqui também. Me inspirando no meu primeiro vídeo aqui do canal, que foi o da adaga dupla, que eu vou deixar aqui nos cards, porque não viu, foi o primeiro vídeo do canal, tá? Então fiquei muito afim de fazer um. Então eu fiz essas duas aqui, elas estão com plástico, tá, gente? Por isso que elas estão com essa cor, para não oxidar, por isso que elas não oxidaram. Eu passei óleo, White Club e envolvi elas no plástico, porque essas aqui eu pretendo terminar. Vou voltar para a oficina, eu tenho um projeto para terminar elas também, vai ser um dos projetos aqui do canal. Então podem ver, são lâminas gêmeas. Elas são idênticas, tá? E aí qual era a ideia? Se vocês verem o vídeo da adaga dupla, ela encaixa uma na outra aqui no cabo, ficam as duas encaixadas, e elas viram um bastão, tá? Só vendo o vídeo aí da adaga para vocês entenderem. Então, essa aqui é um projeto que está vivo ainda, tá? Que eu quero terminar, por isso que está aqui assim. Não fiz fio, tá sem fio ainda, tá? Fiz uns cortes aqui embaixo, acredito que não dê para ver. Enfim, tá ruim o foco. Daí saíram essas, que essas eu pretendo terminar. Depois, aqui eu vou tirar para vocês agora, tá? Tá com plástico também, porque são facas que eu pretendo terminar. Veio essa daqui, foi essa aqui. Isso aqui, gente, é micarta, tá? Micarta é uma resina no qual você mistura com um gel fixador e mistura com algum produto. Isso é serragem que eu fiz. Tá todo assim porque ficou uma porcaria, como vocês podem ver, mas obviamente que eu ainda ia fazer lixamento, ia colocar uma forma no cabo.
Essa aqui é a forma grosseira dela. Mas eu vou tirar o plástico aqui agora para vocês verem. Pronto, gente, tentei tirar aqui o plástico. Tá tanto tempo jogado na caixa que é o estado que ela ficou. O plástico se fundiu já aqui, como vocês podem ver, oxidou, tá uma tristeza. Olha aqui como tá o plástico. Virou meio que um... Eu não sei nem como explicar. Tá totalmente velho. Eu vou ter que limpar, lavar tudo isso aqui. São facas que eu quero terminar. Tanto esse cabo aqui vai ser totalmente removido, tá, gente? Não tem como. Essa aqui foi a réplica da faca da minha namorada. Ela tem uma faca dessa aqui. Eu tenho que ajeitar aqui a simetria daqui de cima. O fio tá todo torto. Essa parte aqui de cima tá uma tristeza. Enfim, tem que ir um monte de coisa para ajeitar nela, mas eu quero finalizar essa faca aqui. E tem essa aqui que eu fiz depois. Essa aqui foi um desenho que eu achei na internet, muito bonito. O cabo, como vocês podem ver, é em micarta também, só que eu misturei com areia. Eu fui fazendo testes, tá, gente? Tem gente que faz micarta com um pedaço de pano, tem várias receitas aí na internet para você fazer com camadas de pano. Eu tentei fazer, porém ficou uma porcaria. Então eu comecei a fazer com areia para testar e ficou nesse tom aqui. Aí, como vocês podem ver, eu comecei ainda a fazer o desbaste daqui, ainda tem que arredondar essa parte grosseira, né? Fazer a forma do cabo. Por que, gente, que eu estava fazendo assim? Como vocês podem ver, não tem furação, não tem, nesse caso aqui também, que essa tristeza, essa desgraça aqui, não tem furação nenhuma. Essa aqui eu vou terminar também, tá? A ponta dessa daqui é que não dá pra ver. É como se fosse um tridente, tá ligado? É bem bacana no final e ficou. Eu gostei dessa faca daqui, mas tem muita coisa pra mexer ainda. E vou mostrar três aqui que eu concluí. Eu consegui concluir. Quer dizer, concluir assim, né? Tá longe de uma perfeição de uma faca, mas pra mim eu fiquei satisfeito com o resultado. Mas só antes de passar para as três, para finalizar, eu queria dizer o seguinte. Eu passei por vários obstáculos com o que eu tinha, né? Porque o quê? Eu queria fazer o processo térmico. Uma curiosidade, talvez poucas pessoas saibam, os dois principais aços usados para fazer facas, existem inúmeros, tá, gente? Só que existe o 1070, que é muito usado pelos cuteleiros, que é o aço carbono, e existe o aço inox, o 420, que é o inoxidável. Qual a diferença? Só uma curiosidade rápida. Esses aços aqui, assim, gente, só lembrando, aqui eu já estava comprando os aços virgem, tá? Esse aço aqui não foi de mola. Isso aqui aí, depois que eu terminei essas aqui foram as últimas, que foi com aço de mola. Pode ver, é bem fininha. Isso começou a me incomodar. Então eu comecei a comprar os aços na internet, na plataforma. Comprava uma de 30 centímetros, vinha um aço virgem para mim. E aí foi quando eu fiz essa daqui, aí já começou a melhorar um pouco, né? Comparado àquelas outras, por mais que o diâmetro ainda fosse de 2 milímetros. Porque quanto maior o diâmetro e o tamanho, obviamente, mais caro é o aço, né? Pronto. Então o que acontece? Aí eu comecei a pensar, digo, não, eu quero fazer facas funcionais. E para isso eu preciso fazer uma têmpera. Então falando dos aços, o aço carbono, muita gente não gosta porque ele oxida, como vocês podem ver. Se vocês usam uma faca de aço carbono e não enxuga ela, não tem o devido cuidado, ela vai oxidar. Então muita gente não gosta por causa disso, tá? Mas é um aço muito mais resistente e a maioria dos cuteleiros trabalha com ele. Lembrando que existem vários tipos de aço carbono, tá? O 1070, existem outros. E o aço 420 já não, ele não oxida, que é o aço, geralmente esses aços que é usado em faca de cozinha. Porém, são aços mais frágeis e que não pegam fio com tanta facilidade. Até pega, mas ele perde o fio muito fácil. Uma faca de carbono, se for feita a uma têmpera adequada, o fio se mantém por muito mais tempo. Então é por isso que o aço carbono ainda é o queridinho da maioria. Então eu cheguei aí no ponto do processo térmico. Para você fazer a têmpera de uma faca, ela precisa passar por um processo térmico. Isso aqui eu poderia passar 1 hora falando sobre isso aqui. Não que eu tenha muito conhecimento, tá? Mas pelo pouco que eu estudei. Mas resumindo para vocês, aqui é o ponto zero do aço, tá bom? Como se fosse o marco zero do aço. Você tem que colocar essa faca, depois que ela já estiver com a forma dela para fazer a têmpera, numa temperatura muito elevada, numa forja, que eu não tenho. Eu tive que improvisar com os tijolinhos aqui do lado e o secador da minha namorada. Então, quando você leva esse aço a uma temperatura muito alta, o aço vai para essa temperatura lá em cima, e depois você tem que tirar, quando ele chega a uma certa coloração, que é cereja, tipo uma cereja, você tem que mergulhar em um líquido, que alguns usam óleo, outros usam óleo vegetal, diesel, água, até com água se faz têmpera. Depende muito. Então, quando ela está com a temperatura muito alta e você mergulha nesse líquido, aí vai lá para baixo. Então o aço fica muito frágil, mas fica mais fácil para trabalhar. Aí você faz a parte de fio, você faz os acabamentos, tá? E depois que você faz isso, o
que ela está lá embaixo, fica tão frágil que se um aço desse aqui cair, ele pode até quebrar. Fica muito semelhante a um vidro, fica muito frágil mesmo. Então depois que você faz todos os acabamentos e processo, aí você tem que colocar no forno, numa temperatura estável, tá? 180, 220, ou seja, tem que ser uma temperatura permanente estável por uma hora e meia, depende muito também. E aí a normalidade do aço ela vai voltando até chegar próximo ao ponto zero novamente. Resumindo, é isso, o processo térmico da faca, tá? Você eleva a temperatura, ela cai bruxamente, depois você faz o revenimento, que se chama, que é a normalização do aço. E daí você finaliza a faca depois, na base da lixa, tá? Isso foi um problema que eu tive também, mas que eu já estava conseguindo conseguir, foi cruel. Já estava conseguindo adequar. E aí veio outro ponto que foi o do cabo. Eu tive muita dificuldade em fazer os cabos, então por isso que eu comecei a fazer isso. Esse corte aqui no meio, tá vendo? Por quê? Eu não tinha ferramenta adequada para poder furar o aço. O aço, gente, ele é muito rígido. E mesmo que eu pegasse ele depois do fogo e fosse fazer o furo, ele poderia rachar todinho como um vidro. Então, para se furar um aço, os cuteleiros eles usam uma furadeira chamada furadeira de bancada. Ela é uma furadeira de baixa rotação, tá? E isso que permite que eles façam aqueles furos para passar o parafuso ou o pino de fixação dos cabos. E eu não tinha condições de comprar e nem tenho. Tá? Então as duas ferramentas mais caras assim de um cuteleiro e que é o que eles mais buscam geralmente quando estão começando a melhorar, a subir de nível, é uma furadeira de bancada e uma lixadeira de cinta. Eu não tinha condições. A lixadeira de cinta facilita seu trabalho em 200% na parte do fio, fazer finalização de fio e outras coisas mais. Então eu não tinha condições, então eu fazia tudo na base das medalhadeiras do desbaste do olho. Então ficava o fio às vezes mais desgastado de um lado do que do outro, ou seja. Mas agora deixa eu mostrar as que eu finalizei. Uma delas inclusive eu uso nos meus campos, tá? E vou explicar porque ela tá assim. Essa aqui tá com plástico. Isso aqui é paracorde. Como eu não conseguia fazer os cabos, eu disse, vou colocar paracorde. Me serve paracorde. Podem ver aqui está tudo enferrujado, tá vendo? Essa parte aqui, pronto. Qualquer coisa enferruja, gente. Aço carbono. E aqui, como vocês podem ver, a lâmina ela é escurecida, tá vendo? Isso aqui foi um processo químico que eu usei na faca, que é o percloreto de ferro. Existe uma técnica que você usa, que você mergulha o aço nessa substância e ela cria essa película escura de proteção, ela protege a lâmina de oxidação. Existe o percloreto de ferro, existe o fosfato de manganês, que deixa a lâmina preta mesmo, é muito bacana, mas é mais caro, por isso que eu fiz o percloreto de ferro. Então essa faca aqui está super amoladinha, podem ver a faca simples. Nesse último campo eu não usei, mas já usei em vários campos e muito bacana, segura o fio, que é uma beleza. E pode ver, para mim é funcional, então é o que importa. E fiz essas duas aqui também. Essa aqui é um pica-fumo, tá com plástico também para não oxidar, que eu não fiz bainha para ela ainda. Podem ver, ela tem um corte aqui, ela não tem ponta, é tipo um canivete pica-fumo. E esse cabo é de micarta também. Esse aqui eu achei muito bonito, gente, é porque eu não finalizei, eu deixei ele assim arredondado mesmo, tá? Isso é micarta com serragem. Só que quando você passa um óleo aqui, gente, fica muito bonito também. É que eu não fiz o formato, como eu disse. Mas essa cor ficou muito legal, ficou muito bonito, eu achei bem legal. E me arrisquei até a fazer uma carambite, que foi essa aqui. De ver, eu não vou tirar o plástico aqui agora, que eu tô sem papel filme, mas olha aqui, uma carambitezinha. Você coloca o dedo aqui, ó. Deu um puta trabalho fazer isso aqui. Não chega a rodar, fica justinho no dedo. Tem aqui um olhar para passar um fiel, mas corta que é uma beleza, tá? Então virou meio que uma unha de onça, uma carambitezinha, enfim. Funcional também, só não ando com ela porque não tem bainha ainda, né? Então finalizei essas três. E o que eu tenho para dizer para vocês para finalizar? É possível sim você fazer suas próprias facas. É muito difícil a nível de muitos detalhes você tem que ter algumas ferramentas que, como eu disse, eu não tinha, infelizmente, como a lixadeira de cinta e a furadeira de bancada. Mas dá para fazer, tá? Então eu pretendo voltar, retomar, tá? Eu parei também, pois é aquele negócio, gente. Chegou um ponto que eu estava fazendo tudo sozinho, como eu faço meus vídeos aqui, eu tento editar. Eu não tenho apoio, ajuda de ninguém assim, próximos então. Então eu ficava o dia todo aqui na frente de casa, bem aqui na frente, tá? Eu ficava depois do almoço de 12h30 até as 5 da tarde, 6 aí na frente, todo dia, para chegar às vezes a um resultado desse aqui. Um formato desse, enfim, não era muito.
E às vezes vem uma pessoa ou outra para jogar areia, a dizer que isso não vai dar certo, tá? Isso acaba desestimulando, eu já estava meio que desestimulado por não ter condições de comprar as ferramentas adequadas. E aí vem pessoas próximas e joga areia também, enfim, mas isso é assunto para nem para outro vídeo, mas assunto que não vale a pena ser mencionado. Bom, gente, é isso aí. Essa foi a minha experiência, tá? Que, como eu disse, eu não também está no stand-by, como as indicações contraindicáveis que eu já falei aqui no vídeo, em um dos vídeos. Pretendo retomar agora com o projeto da Machadinha, retomar e fazer vários projetos a nível de faca. E vou tentar gravar e passar tudo para vocês, tá? Para quem não tem noção nenhuma como é fazer uma faquinha, vou fazer uma bem simples. Hoje eu já tenho um pouquinho mais de conhecimento do que eu tinha. Felizmente as ferramentas praticamente são as mesmas, mas eu já tenho um pouco mais de bagagem, então eu já consigo fazer um negocinho mais bonitinho para vocês. Para quem quiser em casa tentar, sei lá, no final de semana, quero fazer uma faquinha, então sei ter o que fazer. Então é isso aí. Qualquer sugestão, gente, então, por favor, não esquece de deixar o like também aí. Se inscreve no canal também, tá? Pra dar aquela força. Comenta alguma coisa aí, seja lá o que for. Coloca aí que faca feia da moléstia e tal. Que negócio horrível. Os cuteleiros, mais uma vez, os cuteleiros me perdoem, tá, gente? Não sou cuteleiro. Sou apenas um entusiasta e colecionador. E é isso. Gente, até a próxima. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Fui.